Fala, Cris. Fala, Isa. Fred, sejam bem-vindos. Débora aqui para falarmos de produtividade. Fala aqui. Bom dia! Dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, você. Tô ótimo. A gente só consegue falar assim agora, né? À distância, na Né? internet. Vou mudar a luz desse trem aqui, peraí. Deixa eu ver que luz que Tá em fica melhor casa? aqui. Tô em casa, né? Meu home office. Ah, eu também aqui, eu tô Improvisado. desde as 5 aqui escrevendo. Nossa Senhora. Ai, meu Deus do Sabe céu. quando Tô você só fica rezando pra olhando pro gente não papel, surtar. você Tudo bom, fala... gente? Bom dia. Eu tava Quê? olhando aqui, eu tava olhando para um... Tô escrevendo algumas coisas aqui, mudando a plataforma que eu tenho, Uhum. mudando as estratégias, sabe? Aí eu tava conversando com a minha filha, sabe quando você fica olhando pro papel 1 hora e não sai o negócio que você quer? Não Falei, não, sai do jeito que eu vou você fazer a quer. live ali e preciso pensar um pouco mais depois, mas tá difícil, viu? Ai, meu Deus do céu, colocar a cabeça para pensar agora, né? Tudo bom, galera? Bom dia! Bom dia! Vão entrando aí, Instagram Bom avisando dia, pessoal. as pessoas que estão fazendo live. Não, agora tá uma concorrência gigantesca, né? Live, eu vi até uma foto ontem, assim, modas do momento, ela tava lá assim, lives. Só tem live agora, meu Deus do céu. Não À tem noite, ninguém. então, principalmente. Você entra à noite, tipo, tem uns 40, assim. Ó. Dá até preguiça, né? Você olha e fala, meu Deus do céu, tem muita coisa. E a gente tem que começar a selecionar, né? Foi até uma coisa que eu falei esses dias nos stories. É muito bom, a gente sabe que é muito bom esse conteúdo assim de live que a galera tem colocado. Tem umas lives que são de entretenimento, umas lives que são para ensinar. Mas a gente precisa entender que ensinamento demais também, sem prática, sem colocar em ação, gera obesidade mental, né? Então a gente Exatamente. precisa selecionar as pessoas que a gente vai acompanhar, selecionar as lives que a gente vai assistir, porque senão realmente a gente entra num surto real oficial. É, porque tem muita gente falando de um monte de coisas, né? E, tipo, aí as pessoas começam a falar um monte de coisas que você precisa seguir, que você precisa ir atrás, que você tem que fazer, e começa a dar um monte de regras, um monte de caminhos. Você fica maluco, porque um fala uma coisa, outro fala outra, Uhum. e se você não tiver um discernimento, que é o grande problema das pessoas, né? Porque a gente estava falando da crise do coronavírus e as pessoas só falam o que está na mídia, né? E aí, Uhum. quando alguém se posiciona diferente, vem aquela porrada. É. Então, se você não tem posição, você se aliena a todos os conhecimentos aí que o pessoal está passando e não consegue transbordar depois em cima de nenhum ensinamento, né? Uhum. E Mas, fica sem a enfim, sua própria opinião. exatamente. Mas, enfim, esse horário aqui das 11 horas da manhã, o que é a ideia? Eu criei aqui um conceito chamado revolução para Uhum. poder simplesmente trazer para as pessoas esse conteúdo diferente. Nada de Uhum. venda, nada de informações que vão, por exemplo, levá-las a fazer algo diferente, sabe? Eu só quero que Uhum. as pessoas entendam o seguinte: o que fazer nesse momento da crise? Então, nós falamos aqui de autoconhecimento, falei com a Ana Paula Sasaki sobre gestão de emoções, nós falamos sobre. Ontem nós falamos sobre protagonismo, como ser Uhum. protagonista, como tomar as rédeas da vida da gente. Falamos sobre códigos mentais, por exemplo, como ativar o nosso cérebro, por exemplo, Uhum. tem a lei da atração do livro daquele documentário Segredo, né? Uhum. Eu falei, cara, eu vou trazer a Débora para poder falar como ser produtivo em momentos de crise, porque é justamente isso. Oi, Voltou aqui. voltou? Voltou aí? Voltou. Então, nesse momento de ócio, as pessoas ficam 24 horas dentro de casa. Então, nada melhor do que uma pessoa que é, para mim, a rainha da produtividade, a pessoa que mais eu vejo falar de produtividade
no Brasil aqui. Eu gosto muito do jeito que você fala, da forma que você traz a produtividade, marca o tempo para tudo. Então, assim, ó, tem 30 minutos, tem 7 minutos para falar isso, 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 isso. Eu acho isso super interessante. Então, eu queria que você falasse para as pessoas. Hoje eu falo muito de alta performance. O que você tem que fazer para poder chegar na alta performance, atingir os seus resultados, né? Então, entender você, ter autoconhecimento, entender sobre finanças, entender sobre suas fraquezas, os seus pontos fortes, isso tudo vai ser autoconhecimento. Mas para você ter tudo isso, você tem que gerenciar. E como fazer isso? Como gerenciar o seu tempo para poder ser mais produtivo? Fala para as pessoas, fala para as pessoas quem que você é aqui também, mais uma vez, né? Todo Deixa eu mundo me conhece, apresentar, mas né? quem você é, o que você faz, como você faz, e fala pra gente aí como, nesse momento de crise, gerir o nosso tempo e ser mais produtivo. Maravilha. Bom, galera, é um prazer poder estar falando aí com o público do Bruno, com a galerinha também que está vindo do meu Insta. Eu fico muito feliz da gente poder ter essa oportunidade, né? Da gente poder ter essa plataforma que é o Instagram, de justamente a gente poder, de certa forma, contribuir para a vida de vocês. Eu me chamo Débora Lira, eu comecei minha carreira como modelo, comecei a trabalhar como modelo aos 8 anos de idade, me tornei Miss Brasil aos 20 anos, lá em 2010, 10 anos atrás. E eu sempre tive dentro de mim uma sede muito grande de vida, sabe? Eu nunca fui aquele tipo de pessoa que eu me contentava com um pouco. Eu sempre quis muito mais da vida. E não só profissionalmente falando, mas pessoalmente falando também. E de 3 anos para cá, eu comecei a expandir uma multinacional americana, da qual eu e o Bruno, a gente trabalha paralelo ao que o Bruno faz. Então, a gente faz a expansão dessa multinacional americana, a gente recruta pessoas para que possam trabalhar com a gente. E, paralelo a isso, eu dou palestras de gestão de tempo e produtividade. Por que esse assunto? Eu enxergo assim, que isso é uma coisa que todas as pessoas elas precisam entender sobre realmente a qualidade, sobre realmente o poder da sua hora, do seu tempo. Tempo é uma coisa que a gente tem, que ela tem realmente um prazo, né? São 24 horas todos os dias. E uma vez que a gente entende o que a gente pode fazer de produtivo durante o nosso dia, a gente consegue entender que a gente dá muito mais sentido para a nossa vida. Então, uma vez que eu, Débora Lira, eu consigo acordar todos os dias, tendo um dia planejado, de acordo com os meus objetivos, com as minhas metas, os meus sonhos, as minhas ambições, eu começo a dar muito mais sentido para a minha vida. Então, desde quando eu comecei a me interessar cada vez mais por esse assunto, eu achava que todas as pessoas eram produtivas, eu achava que todas as pessoas faziam agenda, eu achava que todas as pessoas tinham clareza do que queriam para a vida. Só que eu me deparei com um cenário que é completamente diferente. A maioria das pessoas, a gente está falando da grande massa, não sabem o que querem da sua vida. As pessoas estão ali naquela corrida dos ratos, vivendo no automático, acorda, vai trabalhar, estuda, cuida da casa, tem filha, casada, e vai vivendo dessa forma, achando que é simplesmente isso, que a vida é simplesmente isso. Que a vida ela foi feita para a gente trabalhar e pagar conta, ter uma família, ter filhos, cuidar dos filhos, envelhecer e morrer. Só que não é isso. Todos nós temos um propósito. A gente trabalha muito com essa parte de significado da sua missão, do seu propósito, do seu talento. E a gente sabe muito bem que cada um tem um porquê da sua existência neste planeta Terra. Então, desde quando eu comecei a abordar cada vez mais sobre esse assunto, eu comecei a ter um retorno muito positivo, um feedback muito positivo, onde as pessoas elas conseguem entender que uma vez que elas entendem o que é ser produtivo e entenderem qual que é o seu objetivo, a sua missão, o seu sonho, elas conseguem dar muito mais sentido para a vida. Então, meu intuito é justamente isso, poder compartilhar e fazer as pessoas entenderem qual que é o porquê da sua existência. E como que a gente se encontra atualmente num cenário completamente diferente de tudo que a gente viveu. A gente está falando aí, se a gente pega, tipo, se a gente vai pegar um século, 100, pessoas que no máximo tenham 100 anos. Elas pegaram outras crises diferentes. Na verdade, a última grande epidemia que a gente teve, que foi a mãe de todas, foi a gripe espanhola, que foi em 1929. E que se a gente para pensar, não tem ninguém que tenha vivido a gripe espanhola lá em 1929, né? Porque teria mais de 100 anos, então, tipo, ninguém pegou isso. E o que a gente está vivendo agora é completamente diferente de tudo que a gente já viveu. E realmente a gente precisou mudar algumas coisas da nossa rotina, a gente precisou ressignificar algumas ações, algumas até próprias metas. Eu tive que reestruturar as minhas metas, a gente teve que ressignificar várias coisas. E eu comecei a entender que, diferente do que muita gente acha, que não dá para trabalhar de dentro de casa,
sim, dá para trabalhar de dentro de casa e muitas vezes, se você conseguir se programar da forma correta, você consegue trabalhar até mais do que em dias normais. Você está É concordando? mais desafiador, na verdade, né? Sim, é mais Você desafiador. consegue trabalhar mais e por isso é mais desafiador, porque eu tava dando as aulas para os meus alunos aqui, eu falei, caraca, é muito mais fácil ir lá dar aula do que dar aula aqui. Porque Uhum, aqui acaba uma conexão e é muito rápido a aula, então não tem um tempo de você respirar, já entra na outra e vai na outra e vai na outra e vai na outra. Quando uhum, você vê como acabou o dia, você fala, meu Deus, aham, exatamente. então tem que saber realmente gerenciar isso. Tem que saber gerenciar tudo isso, porque e tudo isso é muito baseado no que você quer. É uma pergunta que eu me fiz desde quando eu me deparei com essa situação. Falei, cara, beleza. Estamos aí 40 dias que 40 sim, quarentena, a gente fala quarentena, a gente se baseia em 40 quando na verdade são 14 dias, mas já passamos já dos 14 dias. Então pode ser que a gente viva a quarentena de fato, de ficar 40 dias dentro de casa. E quando eu me deparei com essa situação, eu falei, beleza, o que que eu quero vivenciar durante essa quarentena? Eu quero o quê? Tipo, chegar no final dos 40 dias e falar, nossa, zerei o Netflix, assisti todas as séries, todos os filmes possíveis. Eu quero chegar no final. É tipo um videogame, né? Zerei o Netflix. Eu quero chegar no final da quarentena, me olhar no espelho e ver que eu engordei 5 quilos. Ou eu quero chegar no final dessa quarentena e falar, cara, saí melhor do que quando eu entrei nessa crise. Eu saí tendo muito mais entendimento sobre gestão de tempo e produtividade, sobre finanças, que é um assunto que eu me interesso cada vez mais. Eu saí, tipo, muito mais forte em questão de resiliência, em questão de como controlar a ansiedade, de como controlar minha própria mente, porque a gente está precisando cuidar agora não só da nossa saúde corpo, não só da nossa saúde de não pegar o vírus, mas principalmente da nossa mente. Principalmente. Principalmente da nossa mente. Então, eu parei para pensar, falei, cara, eu quero sair daqui muito melhor. Quero sair com uma mente muito mais forte, eu quero sair a Débora muito mais forte, eu fisicamente falando muito mais forte. Então é engraçado porque eu tô aproveitando esse tempo dentro de casa e eu tô descobrindo coisas bestas. Por exemplo, eu nunca descobri que eu gostasse de comer mamão. Eu amo comer mamão. Mamão e melão são duas frutas que eu descobri que eu amo comer. Porque eu tô comendo 3 frutas diferentes por dia e eu não fazia isso em dias normais. Então, eu tô aproveitando desse momento para cuidar muito mais de mim, para cuidar muito mais dos meus estudos, poder gerenciar muito mais o meu trabalho. Então, eu entendo muito mais essa parte do autoconhecimento, de saber que eu produzo, de reunião, eu produzo muito bem na parte da noite. Então, o que que eu entendi da minha logística de trabalho? Que de manhã é quando eu cuido de mim, corpo e mente. A parte da tarde é onde eu me dedico aos estudos. E a parte da noite, ali a partir das 18 horas, das 18 até as 22, eu tenho as sequências de reuniões. Então, meu dia está sendo baseado nisso. E está sendo extremamente produtivo, entendeu? Então, desde quando a gente entende isso, e é muito assim, partindo de uma autoanálise. Não adianta eu, Débora, ou você, Bruno, começar a falar para a galera, olha, vocês têm que fazer isso. Não, a gente não sabe o que o outro quer. Tem Exato. pessoas, eu já escutei, de pessoas falando, não, eu quero, tipo, descansar nessa quarentena. Tô muito cansado, apesar de que é difícil estar cansado logo no início do ano, né? Mas tem pessoas que falaram que estão cansadas e que só querem ficar dormindo e assistindo Netflix o dia inteiro. Ok, é uma escolha sua. Agora só saiba que lá na frente, dentro do seu ramo, dentro do seu segmento, dentro do seu trabalho, tem pessoas que estão acelerando. E tem pessoas que estarão muito mais na frente do que você que preferiu ficar descansando e ficar de boa dentro de casa. Entendeu? Mas assim, sem julgamento, cada um faz a sua vida o que quiser. E é importante, Débora, que você me falasse, por exemplo, da programação. Eu vi que você falou assim, ó, eu tenho uma programação, na parte da manhã eu faço isso, à tarde eu faço isso e à noite isso. Uma coisa assim, eu tenho muita dificuldade com isso, por exemplo. Quando eu entro no flow, eu tô, hoje, por exemplo, deixa eu dar a minha rotina diária aqui. Hoje de manhã eu acordei 5 horas da manhã e comecei a ler um livro, eu queria terminar esse livro hoje na parte da manhã. Terminei. Então, assim, meu objetivo é terminar o livro. E aí eu queria treinar já na parte da manhã. Só que aí eu não consegui, porque o livro tinha muitas tarefas e eu fui fazendo, eu gosto de fazer todas as tarefas. Eu fui fazendo todas as tarefas e acabou que não deu tempo. Eu passei o meu treino e vou treinar à tarde. Mas Uhum, sim, para mim tá tudo bem, porque já faz parte e eu vou fazer isso, normal. uhum, Aí o que acontece? Eu entrei no Flow e recebi, aí no meio do caminho, eu recebi a correção do meu livro. E uhum, comecei a mexer em algumas coisas e reler ele todinho novamente. E quando eu vi, já estava na hora da live. uhum. Então,
foi alguma coisa que aconteceu, não estava programado, mas entrou na minha rotina e eu tive que fazer, comecei a fazer. E acabou que, como eu estava muito conectado naquele momento ali, e eu não estava esperando, não tinha essa divisão que você teve aí de Uhum. fazer, olha, assim, assim, assim. Me fala o seguinte, o quanto isso faz diferença para você não se perder? Até que momento você entra no flow e continua, e até que momento você para e fala, não, eu fiz isso de manhã, agora à tarde eu vou fazer isso e à noite eu vou fazer isso. Ponto final. Eu não mudo. Uhum. Eu li isso de acordo com as minhas prioridades. É uma coisa engraçada que o Mário Sérgio Cortella ele fala que a palavra prioridade, ela tá no singular, só que a gente fala prioridades. E no nosso cérebro, a gente entende que a gente tem várias prioridades. Quando, na verdade, prioridade, ela deriva do priori, primeiro, único. Então, ele, na verdade, é no singular. Então, todas as vezes que, por exemplo, eu tenho ali minha rotina de negócios e isso eu sigo cada vez mais à risca. Vou te dar um exemplo. Ontem eu estava aqui estudando e o Gabriel entrou no quarto e falou: Meu amor, me manda a relação lá das ações que você tinha comprado e que você ficou de me passar e você não me passou. Eu poderia muito bem ter parado e mandado a relação para ele. Eu virei e falei: Meu amor, estou estudando. Assim que eu acabar, eu te mando. Porque a prioridade naquele momento era o meu estudo. Então, uma vez que eu entendo que a gente tem, por exemplo, você entrou no flow, aí nessa hora você precisa fazer uma escolha. Você fala, cara, ou realmente, se eu me comprometi a acabar esse livro e fazer atividade, eu vou fazer isso e depois eu designo alguma hora do meu outro dia para fazer a análise do meu livro, ou eu paro o que eu estou fazendo agora. Por exemplo, se a análise fosse uma coisa urgente, tipo, precisa ser feita agora, era algo que você precisaria parar e fazer naquele exato momento. Só que muitas vezes a gente, justamente por colocar isso como prioridade no momento onde não é prioridade, a gente acaba trazendo uma coisa que não precisa ser feita naquele momento. Se Entendeu? Fez perde, meio que né? sentido? Sim, total. Exatamente. Porque E a aí que gente vem meio que perde. aí que vem aquela divisão que o Christian Barbosa faz muito no que ele, Sim. né, de prioridade, as urgentes, as circunstanciais E as e, importantes. e as É importantes, urgente, né? importante e circunstancial. A maioria das Sensacional. pessoas ficam nas circunstanciais. Tanto que no livro dele. É Acontece, isso ele aqui, faz. ó. É Acontece isso, e faz. esse livro aqui, ó. Tríade do Tempo. E tempo. Tem uma atividade muito bacana que ele faz um teste para a pessoa mesmo entender se as ações dela, ela está colocando como importante, urgente ou circunstancial. O certo é a maioria das nossas atividades estarem no importante, porque nem o urgente é interessante. Porque o que ele entende? Uma vez que uma situação ela se tornou urgente, é porque quando ela era importante você não deu atenção. Entendeu? Então, por exemplo, a gente para pensar na saúde. Aí você mesmo, você é da área da saúde, você sabe muito bem disso, dessa parte de educação física, você sabe. Quantas pessoas que não viram para você e falam, Bruno, gostaria muito de me exercitar, mas eu não tenho tempo para isso. Aí a pessoa espera ter algum problema de coração, algum problema de obesidade, algum problema no joelho para ir no hospital. É. Isso é o quê? Uma atividade urgente, que quando era importante, ela não deu importância para aquilo. Aham. Entendeu? Então, e as coisas circunstanciais são essas coisas que acontecem e que fazem a gente parar no meio do caminho, antecipar uma coisa que não é nem importante nem urgente, e isso acaba virando uma bola de neve. Então, eu sempre tento me reestruturar. Vou te dar um exemplo. Tem uma atividade que eu estou precisando fazer desde sábado. Só que, de acordo com a minha agenda, eu sei que é uma atividade que eu vou precisar demandar umas 3 horas. Só que, de acordo com as prioridades que eu tenho de estudo, por exemplo, ontem eu terminei, eu estou fazendo vários cursos online. Ontem eu determinei que eu ia terminar um dos cursos, que eu ia focar em um. Porque você sabe muito bem, se a gente fica tipo, dando atenção para vários, chega no final do dia, a gente aprendeu várias coisas, não conseguiu colocar nada em prática, 24 horas, metade da nossa cabeça, metade do aprendizado já foi embora. É. Então, ontem eu virei e falei, vou terminar esse curso, que era um curso que eu estava fazendo de leitura dinâmica, para ver tipo, como que faz para poder ler mais rápido. E eu peguei e terminei esse curso. Então, a minha tela ela já estava aberta já com todos os outros cursos, mas eu falei, hoje eu vou dar prioridade para esse. Então, é só esse que eu vou estudar. Hoje, eu fui revisar o conteúdo que eu tinha aprendido ontem e realmente as coisas que faziam significado para mim permaneceram. Então, a gente entende que uma vez que a gente coloca, que a gente designa essa tarefa entre prioridade, isso realmente, geralmente, isso gera muito mais efeito do que a gente tentar colocar várias coisas que não são e acabar virando uma bola de neve depois. É o que a gente tem que ter mais cuidado, que eu percebo. Inclusive nas minhas tarefas, no que eu vejo as pessoas fazendo, é ter cuidado com a ansiedade.
Uhum. Porque, e principalmente com a prioridade do outro. Porque Uhum. às vezes assim, ó, a pessoa te manda uma mensagem e fala, não, vamos conversar agora. Agora é o momento livre que ela tem. Ou Uhum. até a sua esposa, o seu esposo, é o momento que ele tem. Uhum. Então você entra no momento livre dele, mas não é um momento livre seu. Então é Sim, saber também falar não para muitas coisas, né? com E certeza. não ter essa ansiedade de falar assim, tudo que aparecer de circunstância eu vou fazer. Uma coisa que eu Uhum. aprendi muito legal na mentoria do Joel, inclusive, foi deixar uma folha do lado e apareceu, lembrei de uma coisa, anota. Lembrei de outra Uhum. coisa, anota. Porque quando você anota, o seu cérebro entende que você deixou gravado aquilo ali e para de pensar naquilo. Senão você fica, Uhum. às vezes estava estudando o curso lá de leitura dinâmica e está remoendo aquela situação que você precisa fazer. Então anota que o seu Uhum. cérebro entende, cara, ele anotou, depois ele vai fazer. E faz muito sentido para mim. Me fala assim, Uhum.